Nesse vídeo, pessoal, eu vou falar sobre reserva de emergência, o que é e aonde deixar o seu dinheiro investido. Vamos lá? Primeiro de tudo, pessoal, reserva de emergência, o que é? O que é reserva de emergência? E basicamente, como o próprio nome diz, é uma reserva que vai ser usada em caso de emergência. Vou te dar alguns exemplos. Você ficou doente e precisa ir no médico. Algum familiar seu ficou doente e precisa ir no médico. Você mora de aluguel, talvez foi despejado de sua casa. O cara vai vender o apartamento, enfim, seja lá qual for o caso. Você está trabalhando e foi despedido do trabalho, enfim, são alguns exemplos que eu dou para vocês. E muita gente deve estar se perguntando, mas João, quanto que eu preciso ter para ser considerado uma reserva de emergência? Quanto que eu preciso ter guardado, né, para ser considerado uma reserva de emergência? E basicamente o cálculo é o seguinte: você precisa pegar os seus gastos essenciais. O que são gastos essenciais? Não é roupinha, não é balada, não é restaurante, nada disso. Gastos essenciais: comida, energia, água e aluguel. Vamos colocar esses quatro. O resto, não generalizando, mas generalizando, o resto não é essencial. Talvez é uma necessidade sua, uma vontade sua. Roupa, cinema, festa, enfim. Tirando isso que eu falei, não são considerados essenciais. Então, lembrando, os gastos essenciais, eles sim são considerados na reserva de emergência. Os gastos superficiais, não. Então, para fazer o cálculo, basicamente é o seguinte: vamos supor que você ganhe R$ 3.000 por mês. E você tem de gastos essenciais, aluguel, água, energia e comida. Dos 3.000 que você ganha, 2.000 vai para isso. Você guarda R$ 1.000 por mês. Então, basicamente, para você ter a sua reserva de emergência, você precisa ter os seus gastos essenciais por 6 meses garantido, ou seja, guardado pelo menos, entendeu? Então, por exemplo, se você custa 2.000 para você viver, vamos colocar os seus gastos essenciais, é 2.000 vezes 6 meses, você vai precisar de R$ 12.000, certo? E como que eu faço para juntar R$ 12.000, sendo que você só está guardando 1.000? Então, você precisa juntar por 12 meses, que é o tanto que você consegue guardar, os seus 12.000, para aí sim você ter sua reserva de emergência, entendeu? Caso você queira acelerar esse processo, ou seja, diminuir de 12 meses que você está guardando esses R$ 1.000 para menos, enfim, seja lá quantos meses for, você tem duas opções, que são basicamente gastar menos, de tentar diminuir os seus custos essenciais para você conseguir gastar menos, e também para aumentar esse spread, esse espaço, eu diria, entre gastar menos e ganhar mais, você fazer um trabalho extra da sua carteira assinada, do seu CLT. Então, fazer um bico, ajudar em alguma coisa, enfim, achar alguma fonte de renda extra que você consiga, que talvez você se identifique, para poder guardar mais dinheiro e poder assim ter sua reserva de emergência. Aí você me pergunta, João, a minha reserva de emergência eu deixo onde? Debaixo do colchão? Na poupança? Ou eu posso investir para também ela render alguns juros e diminuir ainda mais esse processo de eu ter minha reserva? Então, vou explicar para vocês algumas opções que você pode ter na hora de investir e de deixar a sua reserva de emergência. Primeiro de tudo, a gente precisa investir em algo que tenha alta liquidez, ou seja, que você consiga resgatar a qualquer momento que você queira. E outra coisa, a gente também, como está focando em não ter um ganho muito elevado e sim bater a inflação, não deixar o dinheiro desvalorizar, eu recomendaria também a você procurar um investimento de baixo risco. E como assim baixo risco? Renda fixa, Tesouro Selic, que também é uma renda fixa. Geralmente a galera que investe e deixa seu dinheiro para reserva de emergência, deixa o dinheiro aplicado no Tesouro Selic, porque ele rende a inflação mais alguma coisinha ali. Então é muito, muito indicado para quem está buscando bater a inflação e não deixar o seu dinheiro desvalorizar, entende? Para quem não sabe, o Tesouro Selic ele é D+1 no seu investimento no Tesouro Selic. Então, por exemplo, é o dia de hoje mais um. E uma coisa é certa também, né, pessoal? O Tesouro Selic, a garantia dele de pagar é quase 100%. Não diria 100% porque nada é 100%, mas 99,99%, porque se o governo não tem para te pagar, pode ter certeza, ninguém vai ter. Então, o governo, os títulos atrelados ao governo, tesouro, seja lá qual for, eles são de uma
confiabilidade muito alta. Para quem está procurando uma segurança alta, probabilidade de pagamento, de rentabilidade, uma ótima opção seria o Tesouro Selic. Outra opção muito boa que eu vejo muitos bancos tech que estão usando C6 Bank, Nubank, esses da vida, PagSeguro, estão pagando 100% do CDI. E o CDI, geralmente, a maioria deles é atrelado e tem um acompanhamento muito parecido com a taxa Selic. Então, eles pagam exatamente o que a Selic está dando. Muitos bancos, às vezes você deixar, por exemplo, no Nubank, você deixar o seu dinheiro na poupança, ele rende 100% do CDI. E você tem um rendimento diário ali que você consegue acompanhar na conta. Então é isso, pessoal. Esse vídeo é bem básico para explicar mais ou menos para o pessoal que não entende e que quer saber um pouco mais de reserva de emergência. É bem tranquilo para entender. E tentem fazer o máximo para deixar a sua reserva de emergência alinhada, para que vocês tenham mais segurança e mais liberdade para poder trabalhar os seus investimentos da maneira correta. Certo, pessoal? Caso você tenha gostado, não se esqueça de deixar um like, se inscreva no canal, tá bom? Eu fiquei sem fazer vídeos por uma semana, peço desculpas para vocês, mas eu tô voltando com tudo pro canal. Eu fiz um treinamento de liderança pessoal faz uma semana, então eu fiquei meio off, tava bem reflexivo, mas é isso, tô voltando com tudo. Obrigado para quem acompanha, obrigado pelos feedbacks que vocês dão, é muito importante, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e um beijo.